Paulo, José Cláudio, Paulo, a vela de ignição do veículo GDI pode ser retirada e recolocação de novo no lugar após uma verificação sem problema nenhum. Agora, se você tiver uma vela, um sistema, um motor que trabalha com vela direcional, devido ao tipo de injeção de combustível, ó. Então aqui, ó. Veja que esse aqui, a injeção é centralizada, ok? Injeção centralizada. A injeção aqui é chamada guiada pela parede, ó. Ela vai injetar aqui no pistão, o combustível ele vai subir, tá certo? Vai fazer um redemoinho. E tem essa injeção aqui, ó. É guiada pelo ar. Então, nesse tipo de injeção, a vela direcionada. É isso aqui que tem aqui embaixo, aqui, ó. A injeção aqui guiada aqui, o jato, ó. Então, nesse tipo de vela, você deve fazer uma marca nela, que você vai girar ela, ok? Você vai folgar ela, logicamente ela vai girar. E depois você fazer uma marca, uma referência, faz uma marca na louça dela e faz uma marca uma referência no motor para você, quando posicionar ela no mesmo lugar, para poder ela não sair do alvo do jato, né? Porque aí gera falha de combustão. Isso é uma coisa que tem acontecido, certo? Não é muito difícil. De vez em quando acontece isso, fica gerando falha de combustão devido a um erro no posicionamento da vela. Então, vela, basicamente, a gente tem que respeitar o torque, né? Seja injeção, um sistema que usa GDI ou sistema convencional. Mas, no caso de uma retirada, às vezes fica mais difícil você manter isso, né? Então, você faz uma referência que é para você posicionar ela no mesmo lugar e ela está alinhada com o jato, né? Porque esse tipo de vela, uma das características dela, dessa vela direcional, ela é uma característica, ela vai ter a arruela, vai ser sólida. A gacheta, né? Tem aquela gacheta que ela amassa, né? Faz a vedação, e tem a gacheta sólida. No caso, ela é a gacheta sólida ou então ela é cônica. Aí, se acontecer isso de ficar gerando falha de combustão, né? Aí é bom observar se não é o caso. Barbedo, boa noite, Barbedo. No caso Jairo falou aqui, no caso desse sistema de injeção direta, que sensor informa a pressão da bomba de baixa que apresenta no scanner? Então, se o seu scanner, a questão também é essa, às vezes o scanner não dá essa informação. Mas se tiver o sensor lá, tá certo? É para o scanner informar a informação de baixa pressão. Então você vai ter lá o parâmetro, né? O parâmetro da baixa pressão, você vai ter o parâmetro daquela pressão de baixa. Entendeu? Agora, se você. Qual é a forma? Você vai lá, verificou no diagrama elétrico, existe o sensor, mas você vai no seu scanner, não tem essa informação, então você tem que procurar um outro scanner, ou se você tiver um outro scanner, você coloca o outro scanner, porque se existe no sistema, existe o componente, o fabricante estipulou para o fabricante do sistema, para o sistemista que fabricou o sistema, certo, de injeção, que tem que ter esse parâmetro no scanner. Agora tem que ver se o scanner vai ter essa informação. Octus falou aqui, para ter uma ideia da pressão da alta de combustível, podemos testar a tensão no sensor de pressão de alta? Tem algum valor universal? Essa é a questão, viu? Aqui a gente não tem valor universal. Então, você fazer essa avaliação dessa forma, fica uma margem de erro muito grande, ok? Você tem que realmente saber a informação de qual é a pressão de trabalho daquele sistema. Ó, tem sistema, por exemplo, no Peugeot 408, no motor THP, tem um sistema que trabalha com 20 bar na marcha lenta, tem um sistema que trabalha com 40 bar na marcha lenta. Ok?
Então, a maioria trabalha com 40 bar na marcha lenta, mas tem sistema que trabalha com 20 bar, ou seja, o mesmo veículo com o mesmo motor. Aquele motor não tem só uma versão, né? Tem mais de uma versão. Mas, assim, em princípio é o mesmo motor, mas usa pressões diferentes, entendeu? Clodoaldo Mota, boa noite. Erivelto, obrigado. Octo, a bomba de baixa, se a bomba de baixa é pilotada, o teste de pressão e vazão, como ter o parâmetro correto? Aí é informação, você tem que ter a informação do sistema, não tem jeito, né? A gente tem que ter a informação do sistema, porque se eu não sei qual é a pressão, eu tenho que basicamente saber qual é a pressão que aquela linha trabalha. Então, se eu for me basear por uma média, tudo bem. E outra, né? A estratégia de funcionamento aplicada à bomba de baixa. Como eu já falei lá no início, cada sistema, os sistemistas vão mudar. Então, se basear, vai ser mais ou menos isso. Não dá para trabalhar assim, ter um diagnóstico conclusivo dessa forma, né? Então, preciso ter uma informação, a literatura para saber que pressão é que trabalha aquele sistema, não tem jeito.